Começa sempre da mesma maneira. Ela olha para você, não como você é, mas como quem ela imagina que você poderia se tornar. Você sente isso no olhar dela, não sente? Aquela centelha de esperança. Ou seria fome? Você pensa que está a ser visto, mas não está. Você está a ser medido, avaliado, examinado como uma tela em branco, à espera que ela pinte a sua obra-prima. Mas a obra-prima não é você. Nunca foi. E Carl Jung, ele avisou-o, não com as palavras suaves de um orador motivacional, não, com a precisão cirúrgica e afiada de um homem que passou a vida a encarar o abismo psicológico da alma humana. Toda a vida de Jung foi dedicada a mapear o que ele chamava de inconsciente, a parte da mente humana que opera silenciosamente sob a sua consciência, e ele descobriu algo aterrador sobre as mulheres. Ele descobriu que elas não se apaixonam apenas por homens. Elas apaixonam-se pela ideia de homens, pela fantasia, pela projeção. E a parte mais assustadora, a maioria delas nem sequer percebe que está a fazer isso. Você pode pensar que ela o está a escolher, mas o que ela está realmente a escolher é a versão de si que ela criou na própria mente. Uma marionete psicológica que existe para desempenhar um papel no seu filme particular. E quando você deixa de se encaixar no roteiro, ela troca o ator, não a história. Jung chamou a esta projeção de animus, a imagem masculina interior que vive dentro de cada mulher. E quando esse animus é imaturo, subdesenvolvido ou descontrolado, torna-se um tirano. Torna-se a força invisível que faz as mulheres perseguirem homens perigosos e rejeitarem os bons. Faz com que elas discutam sem razão, dominem sem sabedoria e moralizem sem responsabilidade. Jung não adoçou a pílula. Ele descreveu-o como uma possessão espiritual, um estado em que a própria mulher se torna inconsciente de que já não está sádica a agir a partir da sua própria consciência, mas sim do domínio sombrio da sua fantasia masculina interior. E os homens? Vocês caem nisso porque ninguém vos ensinou a detetá-lo. Vocês confundem ser desejado com ser conhecido. Confundem ser escolhido com ser compreendido. Acreditam nas palavras dela quando ela diz que você é diferente, quando na realidade você é apenas o rosto mais recente que ela escalou para cumprir um papel que ela tem ensaiado desde criança. E quando a fantasia desmorona, quando a máscara cai, você fica confuso, traído e humilhado, a perguntar-se o que fez de errado. Mas você não fez nada de errado. Você apenas deixou de ser um ator convincente na peça de outra pessoa. Jung alertou que a única saída deste teatro psicológico é através do que ele chamou de individuação, o processo de uma vida inteira para se tornar inteiro dentro de si mesmo. E aqui está a verdade desconfortável. A maioria dos homens nunca inicia essa jornada. Vocês foram treinados para buscar aprovação, procurar validação, deixar que as mulheres definam o vosso valor, e enquanto o fizerem, continuarão a desempenhar o mesmo papel repetidamente, sendo substituídos sempre que o público se cansar. A individuação não é glamourosa, é brutal. Requer que você confronte as partes de si mesmo que enterrou, o fraco, o inseguro, o quebrado. Exige que você pare de culpar as mulheres por não o verem e comece a ver a si mesmo, porque eis o que Jung sabia que a maioria dos homens nunca entenderá. Você não se torna um homem ao ser escolhido. Você se torna um homem ao escolher a si mesmo. Você não ganha o seu valor através do afeto dela. Você ganha-o ao permanecer sozinho, totalmente desperto, totalmente responsável, totalmente vivo. Um homem que enfrentou o seu próprio inconsciente não pode ser seduzido pela projeção. Ele já não é uma marionete na fantasia de outra pessoa. Ele é o autor da sua própria realidade. Jung observou que a maior tragédia dos homens modernos não é serem rejeitados, mas estarem dispostos a moldar-se em qualquer forma que acreditem que será aceite. Vocês chamam a isso compromisso, chamam parceria, chamam amor, mas Jung tinha um nome diferente: autotraição. Ele alertou que os homens que ignoram o seu próprio desenvolvimento psíquico tornam-se escravos da projeção feminina, moldando-se como argila úmida nas formas exigidas por mulheres que nem sequer conhecem os seus próprios desejos verdadeiros. Vocês deixam de ser homens e começam a ser máscaras, sorrindo, acenando, concordando, atuando, até se esquecerem de quem eram antes de colocar a máscara. E as mulheres? Elas sentem isso. Oh, elas sentem isso mais do que você poderia imaginar. Aquilo que você pensa que a fará amá-lo. Obediência, previsibilidade, disponibilidade, torna-se a própria razão pela qual ela perde a atração. Por quê? Porque o instinto feminino que Jung ensinou não é atraído pelo conforto, é atraído pelo mistério, pelo risco, pelo homem que ela não consegue definir ou controlar completamente. No momento em que você se torna totalmente conhecido, sem limites, sem espinha dorsal, você não se torna mais amável. Você torna-se invisível, descartável, substituível. E, no entanto, aqui está o paradoxo que mantém a maioria dos homens escravizada. Vocês temem mais a solidão do que temem ser falsos. Preferem perder-se a si mesmos do que perdê-la. Preferem viver um papel do que enfrentar o terror de estar sem aplausos. Mas Jung ensinou que, até que um homem abrace essa solidão, ele nunca será livre.
Ele escreveu que a individuação é um caminho não para os fracos de coração, porque exige que você morra antes de morrer, que deixe as falsas versões de si mesmo queimarem, para que algo real possa finalmente emergir. Mas deixe-me dizer-lhe algo que ninguém quer dizer em voz alta. A individuação é solitária, terrivelmente solitária. Porque à medida que você percorre esse caminho, começa a ver coisas que não pode deixar de ver. Começa a reconhecer os jogos que as pessoas jogam, as máscaras que usam, as mentiras que contam a si mesmas apenas para se sentirem seguras. E quando você tenta partilhar o que vê, eles zombam de si. Chamam-lhe frio, arrogante, sério demais. Acusam-no de ser o problema. Mas você não é o problema. Você é o espelho. E as pessoas odeiam o espelho quando ele lhes mostra algo que não querem enfrentar. Jung sabia disto muito bem. Ele passou décadas a estudar pacientes que tinham pavor de confrontar a sua própria sombra, as partes escuras e rejeitadas da sua psique que se recusavam a reconhecer. E as mulheres, alertou Jung, são frequentemente criadas em culturas que as recompensam por evitar essa confrontação. Dizem-lhes que são puras, emocionais, intuitivas e completas tal como são. Mas Jung não acreditou nisso. Ele escreveu que o maior perigo para as mulheres era o seu ânimos inconsciente, a voz dentro delas, que fala com falsa certeza, falsa autoridade e falsa superioridade moral. Ele alertou que se uma mulher não enfrentar e integrar essa força masculina interior, ela se torna prisioneira dela, projetando-a em todos os homens que encontra, culpando-os pela própria guerra que se recusa a travar dentro de si mesma. E aqui está você, a pensar que é o salvador dela, a pensar que será a exceção, a pensar que se a amar com força suficiente, se provar com veemência suficiente, se atuar bem o suficiente, ela finalmente o escolherá por si. Mas não é assim que a projeção funciona. Jung pensava que a projeção é uma ladra. Ela rouba a realidade e substitui-a pela ilusão. E até que homens e mulheres despertem dessa ilusão, estão destinados a repetir a mesma tragédia repetidamente, cada um culpando o outro, sem nunca perceber que ambos estão a dançar com sombras. E aqui reside a reviravolta mais irônica de todas. A mulher que um dia o viu como o seu herói, um dia o verá como o seu inimigo. Não porque você mudou, mas porque falhou em cumprir a fantasia que ela projetou em si, e ela nem sequer se dará conta de que o está a fazer. Jung chamou a esta traição psicológica de inevitável, quando nenhuma das partes assume a responsabilidade pelo seu próprio mundo interior. Você não mentiu para ela, você não a traiu, você simplesmente desapontou o personagem invisível que ela inventou na sua mente inconsciente. Você nunca foi ele para começar, e é por isso que ela se ressente de si, não pelos seus defeitos, mas por falhar em viver à altura do mito para o qual ela nunca lhe disse que você foi contratado para interpretar. Jung disse uma vez: as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurdo, para evitar enfrentar as suas próprias almas. E em nenhum lugar isto é mais verdadeiro do que nas relações românticas. Homens e mulheres entram nelas, não como indivíduos inteiros, mas como projeções ambulantes, arrastando os seus medos não vividos, necessidades não satisfeitas e feridas de infância não resolvidas, para os braços de outra pessoa que mal entendem. Você chama a isso amor. Jung chamava a isso possessão. E como um homem hipnotizado, você continua a cair na armadilha, a pensar que desta vez será diferente. Mas nunca é, porque você ainda não se fez a pergunta mais aterradora que um homem pode fazer a si mesmo. E se eu for o responsável por este padrão? Você quer culpar as mulheres, quer chamá-las de manipuladoras, enganadoras, superficiais. Mas Jung olhá-lo-ia nos olhos e perguntaria: e por que é que você se deixou ser escolhido por essa mulher em primeiro lugar? Veja, o homem que se recusa a confrontar a sua própria ânima, o seu próprio mundo interior feminino, está destinado a ser escravo do dela. Você não é uma vítima, você é um voluntário. Você escolheu fazer o papel de tolo. Você escolheu ser o ator no mito privado dela, porque enfrentar o seu próprio vazio, a sua própria falta de integridade, era muito mais assustador do que desempenhar um papel na fantasia de outra pessoa. E é aqui que a maioria de vocês deixará de ouvir, porque é aqui que o conforto acaba e a responsabilidade começa. Jung não ofereceu soluções baratas. Ele não lhe deu 3 passos para a grandeza do macho alfa. Ele deu-lhe a tarefa brutal e vitalícia da autoconfrontação, de se sentar sozinho no silêncio da sua própria mente, até que as ilusões comecem a rachar, até que a voz na sua cabeça que diz que você não é nada, sem ela comece a morrer. E não se engane, essa voz lutará pela sua vida. Dir-lhe-á que você precisa dela, que é incompleto sem ela, que nenhum homem pode viver sem a validação feminina. Mas a obra de Jung sussurra algo mais perigoso. Sussurra que o homem que consegue permanecer sem ela, sem aprovação, sem aplausos, sem ser necessário, é o homem que está finalmente livre. Livre da projeção, livre da performance, livre da tirania de viver, como a ideia de homem de outra pessoa. E quando você chega a esse lugar, não se torna frio ou distante. Você torna-se real, torna-se enraizado, firme, totalmente vivo na sua própria pele. E é então que, paradoxalmente, as mulheres se sentirão mais atraídas por si, não porque você precisa delas, mas porque não precisa. E você sorrirá, não por ser sem coração, mas porque finalmente entende. Entende que ela também está na sua própria jornada, que ela deve enfrentar o seu próprio animus, que ela deve despertar das suas próprias ilusões. E você não pode fazer esse trabalho por ela.
não pode salvá-la de si mesma. Você só pode fazer o que Jung fez, pode trilhar o seu próprio caminho com tanta coragem que se torna um espelho vivo, refletindo a verdade para todos os que ousam olhar. A maioria irá desviar o olhar, mas alguns, uns raros poucos, agradecer-lhe-ão por isso. E essa, meu amigo, é a diferença entre ser amado pelo papel que você desempenha e ser respeitado pelo homem que se tornou. E quando esse momento chegar, quando você finalmente perceber que não precisa mais de atuar, começará a notar algo estranho. Notará como as pessoas se tornam desconfortáveis à sua volta. Elas sentirão isso, mesmo que não consigam nomeá-lo. O peso da sua presença irá perturbá-las, porque você já não se encaixa nas categorias previsíveis com as quais elas se sentiam seguras. Jung alertou que o homem individuado não é bem-vindo pela sociedade. Ele é temido, incompreendido, rotulado como distante ou arrogante. Mas a verdade é muito mais ameaçadora. Você simplesmente se tornou intocável, incomprável e manipulável, porque vê através do jogo. E é aqui que fica engraçado. As mesmas pessoas que antes imploravam pela sua atenção, pela sua validação, pela sua aprovação, começarão a ressentir-se de si por não precisar da delas. As mulheres, especialmente aquelas ainda possuídas pela fantasia do homem perfeito, acusá-lo-ão de ser emocionalmente indisponível. Dirão que você está demasiado na sua cabeça, demasiado analítico, demasiado distante. Mas o que elas realmente querem dizer é que já não o conseguem controlar. Você saiu do palco, deixou de ler o roteiro delas. E sem esse roteiro, elas não sabem o que fazer consigo, porque você deixou de ser um personagem e começou a ser um homem. Jung brincou uma vez que os deuses se tornaram doenças, que o que as culturas antigas costumavam chamar de possessão divina, a psicologia moderna chama de neurose. E não se engane, os homens que buscam validação são os mais espiritualmente doentes de todos. Você pensa que está a ser romântico quando diz coisas como "eu faria qualquer coisa por ela" ou "ela é o meu tudo". Mas Jung abanaria a cabeça e dir-lhe-ia que o que você chama de amor é, na verdade, uma recusa em carregar a sua própria alma. É mais fácil projetá-la numa mulher e torná-la a portadora da sua esperança, do seu significado, do seu propósito, porque se ela o carregar, você não precisa. Mas aqui está a reviravolta brutal. Quando ela perceber que nunca foi projetada para carregar a sua alma, ela irá deixá-la cair. Ela tende a deixar cair, porque nenhuma mulher, por mais amorosa que seja, pode suportar o peso de um homem que se recusa a suportar a si mesmo. E quando ela a deixar cair, você sentir-se atraído, mas não deveria. Deveria agradecer-lhe, porque nesse momento em que a ilusão desmorona, você finalmente fica cara a cara com a verdade, que o trabalho de se tornar um homem nunca foi dela, foi sempre seu. E nesse momento cru de clareza, você tem duas escolhas. Pode culpá-la, pode tornar-se amargo, pode juntar-se ao coro raivoso de homens que apontam o dedo às mulheres, zombando delas, ressentindo-se delas, renegando-as como covardes que nunca ousaram enfrentar o seu próprio vazio. Ou pode fazer o que Jung teria exigido de si. Pode voltar-se para dentro. Pode começar o trabalho solitário, aterrador e libertador da individuação, de se tornar inteiro sem precisar que outra pessoa o complete. Porque a verdade é que a mulher que você procura lá fora é um reflexo da parte de si mesmo que você abandonou. Até que você enfrente essa parte, cada relacionamento será uma performance, cada conexão uma transação, cada amor uma mentira. Mas quando você a enfrenta, quando integra a sua própria anima, o seu feminino interior, torna-se um homem que já não precisa de perseguir mulheres. Você não corre atrás delas. Não as manipula, não atua para elas. Você permanece imóvel, totalmente enraizado em quem é. E a partir desse lugar, algo milagroso acontece. Você já não atrai mulheres que querem um personagem. Você atrai mulheres que querem a verdade. E você saberá quando acontecer, porque ela não exigirá que você atue. Ela não tentará mudar o seu roteiro. Ela não se apaixonará por uma fantasia de si. Ela estará diante de si, crua e real. Não como uma deusa à procura de adoração, mas como um ser humano disposto a trilhar o seu próprio caminho ao seu lado, sem máscaras, sem projeções, sem jogos. E quando a encontrar, a verdadeira ela, não a fantasia, você verá a diferença instantaneamente. Ela não o inundará com grandes declarações, não o tratará como a peça que faltava no puzzle dela, não o seduzirá com a linguagem da completude, porque ela não está à procura de ser completada. Ela não está à procura de ser salva. Ela fez o trabalho. Ela encontrou a sua própria sombra. Ela confrontou o seu próprio ânimos. Ela queimou as suas próprias ilusões. E é por isso que ela não precisará que você atue. Ela não precisará que você carregue a alma dela. Ela estará ali, inteira em si mesma, a olhá-lo nos olhos. Não como um homem que ela quer moldar, mas como um homem que ela está finalmente pronta para encontrar. E nesse encontro não há desespero, não há apego, não há performance. Há apenas verdade. E essa verdade, ensinou Jung, é o tipo de amor mais raro e perigoso. O tipo que não exige nada, mas oferece tudo, porque não nasce da necessidade, nasce da liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de ir embora, liberdade de estarem juntos, sem ilusões, sem máscaras, sem medo.
Mas deixo um aviso: a maioria de vocês nunca experimentará isto, porque a maioria de vocês desistirá antes de lá chegar. Contentar-se-ão com a performance, contentar-se-ão com a fantasia, contentar-se-ão com a emoção temporária de serem vistos como alguém que não são, porque enfrentar quem realmente são ainda parece insuportável. Mas se você tiver a coragem brutal e visceral de continuar a caminhar, de continuar a permanecer sozinho, de continuar a despir cada camada falsa que construiu para ganhar aprovação, eventualmente encontrar-se-á à beira de algo terrivelmente belo. Você encontrar-se-á a si mesmo. E quando o fizer, as mulheres deixarão de ser a fonte da sua identidade, deixarão de ser o espelho que você usa para se sentir um homem. Elas tornar-se-ão algo totalmente diferente, parceiras, não prêmios, espelhos, não mães, aliadas, não salvadoras. E você amá-las-á, não porque precisa delas, mas porque escolhe, a partir de um lugar de força, de um lugar de integridade, de um lugar que sabe, sem desculpas, quem você é. Carl Jung não lhe deixou um mapa para seguir, deixou-lhe um aviso de que todo homem que se recusa a confrontar a si mesmo se tornará escravo das projeções dos outros, especialmente das projeções das mulheres. Mas ele também lhe deixou um desafio, o desafio de percorrer o caminho da individuação, de parar de culpar as mulheres pelos papéis que você se voluntaria a desempenhar, de parar de procurar a integridade nos olhos de outra pessoa, de parar de esperar para ser escolhido. Porque o homem que escolhe a si mesmo plenamente, sem desculpas, implacavelmente, é o homem que não pode ser controlado pela fantasia. Ele não pode ser seduzido pela performance. Ele não pode ser reduzido a um personagem no roteiro de outra pessoa. Ele torna-se o autor da sua própria vida. E se você chegou até aqui, se sentiu que esta mensagem o atingiu em algum lugar profundo, não se limite a seguir em frente. Não deixe que isto seja apenas mais uma coisa que você consome e esquece. Reserve um momento agora para gostar deste vídeo, partilhá-lo com outro homem que precisa de ouvir a verdade e subscrever para mais. O seu apoio não é apenas para nós, é para o próximo homem que ainda vive na ilusão, à espera de ser libertado. Ajude-nos a espalhar esta mensagem. Ajude-nos a despertar o mundo, um homem de cada vez. E se você está pronto para aprofundar esta jornada, verifique o link na descrição e junte-se ao movimento, porque a hora de despertar é agora.